No filme Em Busca do Megatrone foram usados alguns efeitos. Quais tecnologias ou técnicas especiais de filmagem foram usadas no filme? Essa é uma pergunta bem interessante, porque no início a minha ideia era usar praticamente só efeitos digitais, né, que são efeitos criados no computador, né, que a gente chama de CGI, mas principalmente por essa demora que eu falei anteriormente por conta da pandemia, eu comecei a pensar melhor e falar, não, eu quero trazer técnicas variadas de efeitos especiais. Misturar um pouco as técnicas mais antigas com o que eu já fazia hoje, que era mais a computação gráfica. Então, muita coisa ali foi criada com miniaturas, com efeitos práticos. Chegou a um ponto que eu queria fazer tudo em efeito prático, já tinha alterado toda a ideia. Mas aí acabou ficando um misto mesmo, como eu quis inicialmente, que foi bom. Então tem criaturas que são feitas em computação gráfica, tem um dos personagens principais, né, que é a Nix, que é o robozinho, né, que voa e tal. Foi feito com efeito prático em 80% das cenas. Também algumas cenas é computação gráfica, mas a maioria das cenas é um objeto real que está em cena e ela parece voando, né? Então, mas é muito marcante assim quando a gente faz isso, porque o objeto está ali realmente, né? Então toda a luz incidente nele é real, a sombra que incide, então fica muito mais palpável, né? Fica muito mais real assim. Eu acho que foi um resultado bem legal. E algumas miniaturas, inclusive, a gente construiu com sucata, né? Com materiais reciclados, assim. E, acho que foi um resultado muito, muito gratificante, assim. No curta As Aventuras de Aquabob, temos um cenário conhecido lá, que é uma das salas de aula aqui da PAI. De onde surgiu a ideia desse cenário? Então, no roteiro a gente tinha essas cenas que eram numa escola, né? A escola das crianças, que a gente chama no filme de Escola Planeta Azul. E a minha ideia inicial, como é um edital municipal, né? Era conseguir uma escola municipal. Só que aí eu descobri que existia uma burocracia imensa para conseguir uma escola municipal para a gente poder gravar. E aí eu tenho uma enteada, né, que é a Amanda Julie, que estuda na PAI. E aí eu pensei, poxa, por que não, né? Aí eu conversei com o Walter aqui da PAI, super receptivo, como sempre. Falou, não, o dia que vocês quiserem. Então, para a produção, isso é ótimo, né? Quando alguém da locação fala do dia que vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem, é tudo pra gente, porque a gravação é demorada, né? Você tem que ir, voltar. Então, foi o casamento perfeito pela disponibilidade e, além disso, o visual que eu encontrei na sala de aula, porque não é só na sala de aula, né? Toda a escola Planeta Azul é feita aqui também, na saída da escola, a rampa, né? E tem um visual perfeito para ser a escola Planeta Azul, porque tem muitos detalhes azuis, né? E, nossa, casou perfeitamente, assim, foi melhor do que eu esperava. O filme foi pensado em um público específico ou você quer atingir um público mais amplo? Acho que eu já comentei um pouco, né? Mas é muito voltado para a infância e para a adolescência, eu acho, né? Esses temas todos. O Aquabob, inicialmente, principalmente na versão animada, ele foi criado para ser uma coisa mais infantil, né? Mas eu acho que a versão live action dialoga um pouco mais com a adolescência, né? Porque a gente subiu um pouquinho o target das crianças, na animação eles eram até menores, mais novinhos. E os temas, eu acho que são muito universais, né? Fala não só da sustentabilidade, mas também da relação entre esses dois amigos, né? Fala sobre perda, sobre mudança, porque uma coisa que eu, assim, nem tá na sua pergunta, mas que é uma coisa interessante que eu queria falar, que eu gosto muito de criar conteúdo para infância, mas sempre pensando em não subestimar a criança, sabe? Não subestimar o público. Porque às vezes você cria vamos criar um conteúdo infantil, aí acaba ficando uma coisa muito boba, né? Mas eu gosto de colocar temas importantes ali. Então a gente fala sobre, acho que principalmente perda e mudança. São coisas que a criança precisa ter essa noção, né? No caso, o público do Megatrone, eu acho que é também voltado um pouco para a adolescência, mas um pouco mais amplo, né? Porque aí já entra em assuntos como games,
como ficção científica, fantasia, e tem um público, né? Eu, particularmente, sou um público consumidor de um conteúdo como, né, o Omegatron. Então, acho que não tem muita essa questão de idade, mas um foco mais na adolescência. Sabemos que o filme Em Busca do Megatron concorreu em 6 categorias do Rio Web Fest. Como foi para você concorrer nessas categorias? Para a gente foi muito gratificante, assim, né, ser selecionado para todas as categorias, porque ele é um dos maiores festivais de websérie do mundo, né? E é até interessante falar, porque a gente está falando o tempo todo aqui de curta, né? Curta-metragem e tal, mas, poxa, é um curta-metragem ou é uma websérie, né? A gente foi selecionado num edital da Ancine, que era para curta-metragem de 13 minutos. Só que a gente expandiu um pouco essa história, expandiu o roteiro, expandiu as gravações, exatamente para poder concorrer em festivais de websérie, que é uma tendência muito grande. Já era uma tendência grande em 2018, 2019, 2020 e ainda hoje. Então a gente expandiu o curta de 13 minutos para participar de festivais de websérie e a gente viu que o resultado foi muito bom, né? Porque a gente concorreu a 6 categorias, num dos maiores deles, né? Então acho que a estratégia foi certeira, assim, foi muito bom. A gente esteve lá no festival e foi muito legal mesmo. Bom, gente, que orgulho saber que em nossa cidade existem artistas tão talentosos chegando em lugares tão importantes. Parabéns, Júnior. Obrigado. Júnior, nos diga como o público lá de fora pode ter acesso nos seus filmes ou se eles já estão disponíveis em alguma plataforma. O Em Busca do Megatron já é mais antiguinho, né? Ele já está disponível no YouTube, no YouTube da Singularidade Produções. Já As Aventuras do Aquabob ainda não estreou. A gente está para fazer a estreia aí, tentando arranjar um espaço legal, né, para gente fazer a estreia. Mas espero que muito em breve, sim. E em seguida já vai estar liberado também no YouTube da Singularidade. Aí é só eu ir lá botar o Megatron, que já aparece? Em Busca do Megatron, Megatron Singularidade, eu acredito que ele encontra. Então, Júlia, muito obrigado pela sua entrevista, foi uma honra te receber aqui. E tem algum recado que você quer deixar para quem me segue? Eu queria principalmente agradecer também ao espaço, né, para poder falar sobre isso, é sempre importante, é sempre legal falar sobre o processo de criação, né, sobre todos esses temas e, poxa, que a gente está produzindo, né, aqui na cidade. É sempre legal ter um espaço para falar sobre isso. E agradecer a vocês, né, essa oportunidade. Obrigadão mesmo. Então, gente, não deixe de assistir o filme, é muito bom. Vocês que vão estar perdendo. E tem outra, não deixe de seguir a gente, compartilhar e deixe no seu comentário alguma curiosidade que vocês querem saber mais da gente, tá bom? Tchau, até a próxima!